Quem ousaria estender a mão a um homem sem nome, sem passado e sem destino? Pode o amor encontrado na rua desafiar as leis escritas no papel? Que força transforma um estranho em filho diante dos olhos frios de um juiz? Será que uma sentença pode costurar as cicatrizes que a vida deixou na pele e na alma? Até onde o afeto pode ir quando o sangue não é o mesmo? O que resta a um homem quando a memória é um deserto, mas o coração é uma casa aberta? Quando a justiça e a compaixão caminham lado a lado, o que nasce dessa união? Pode um novo sobrenome ser a chave para um recomeço? E se o primeiro capítulo da sua vida começasse no dia do julgamento? Audiolivro O Silva. Nome verdadeiro Ariel. Leão de Deus. Dedicado a um anjo maravilhoso na vida real, Sônia Maria Pascoal, depois Stutzer. Coloque fones de ouvido para uma imersão mais profunda e emocionante. E boa audição. Aristides conhecia, não só de nome, mas de alma e história, o respeitável Dr. Caruso, promotor da Vara da Família e Anexos, e também o juiz Dr. Ulisses, homens íntegros, moldados no barro raro da verdadeira justiça, que ainda pulsa em poucos corações. Naquela manhã de silêncio espesso, atravessaram o corredor do fórum como quem carrega um pedido sagrado. Ao chegarem ao gabinete do promotor, a atmosfera parecia suspensa, como se os ponteiros do tempo respeitassem aquele instante. Aristides falou com o coração exposto. Não poupou detalhe, não escondeu emoção. Narrou com a força de quem ama e a urgência de quem deseja reparar o tempo a história de um homem que ele não havia gerado, mas que escolhera amar como filho. Pediu com dignidade e ternura que Silva fosse reconhecido não apenas como parte da família, mas como legítimo herdeiro de sua vida, de seus afetos, de sua memória. Dr. Caruso, homem de muitos anos de toga, ouviu em silêncio reverente. Sabia quem era Aristides. Sua reputação atravessava os muros da cidade, presente no carinho da freguesia e nas rodas do clube, onde sua presença era sempre sinônimo de respeito. Comovido e convicto, o promotor explicou os caminhos legais. Reunir os documentos, colher declarações dos filhos, agora adultos, manifestando, de livre e espontânea vontade, a aceitação daquele novo irmão. Dona Alzira, companheira de décadas, também deveria firmar a declaração, unindo-se à decisão que mudaria destinos. Sugeriu ainda que buscassem testemunhos que abonassem a conduta de Silva, palavras de quem o visse com olhos de justiça e não de preconceito. Um laudo psicológico seria necessário, bem como a presença da profissional na audiência, caso o juiz desejasse esclarecimentos. E como se tocado por algo maior que o dever funcional, afirmou que dispensaria um advogado para o pedido. Ele mesmo se encarregaria de tudo. Conversaria com o magistrado, homem que também compreendia as sutilezas do direito e da alma. Aristides e Silva saíram do fórum com o coração leve, os olhos marejados e uma alegria tão visível que até os passantes pareciam tocados. Silva, discretamente, agradecia a generosidade de um mundo que por tantas vezes lhe negara lugar. Aristides, por sua vez, caminhava com o peito erguido, como quem finalmente acerta as contas com o destino. Movido pela sensibilidade e pela confiança que o unia a Caruso, o juiz Dr. Ulisses, sem alarde, ordenou ao escrivão que a audiência fosse marcada num dia especial, sem outras demandas, como quem reconhece a grandeza daquele gesto. As intimações seriam feitas por telefone, com um cuidado quase fraterno. A justiça naquele canto do país tinha rosto, voz e coração.
Ambos, juiz e promotor, vinham de linhagens que respiravam o direito como vocação, como legado quase sagrado. O juiz, herdeiro de uma estirpe que remonta aos tempos do Império, tinha entre seus antepassados desembargadores e até um ministro do Supremo da antiga Casa de Suplicação do Brasil, criada pelo príncipe regente em 1808. O promotor, paulista de origem, também trazia nas veias o sangue de procuradores e ministros, homens que defenderam a Constituição com a mesma paixão com que outros defendem seus filhos. Talvez por isso agissem como irmãos de toga, como duas metades de um mesmo ideal. Recusaram promoções, permaneceram naquela cidade até o fim de suas carreiras, como se ali, naquela terra modesta, encontrassem sentido para suas existências. E então chegou o dia. O sol parecia hesitar no céu, como se quisesse presenciar o que estava por vir. No recinto estavam todos: Aristides, a esposa Alzira, os filhos legítimos, o filho do coração, a psicóloga, o promotor, o juiz, o escrivão. O porteiro de auditório fez o pregão com voz firme e respeitosa. A porta da sala se abriu como um palco de destino. Primeiro entraram apenas Aristides e Silva. Ali não era apenas uma audiência. Era o rito de passagem de um amor que se recusava a ser clandestino. Era o instante em que a lei se curvava, respeitosa, diante da verdade do afeto. Antes mesmo que as formalidades tomassem assento, o juiz Dr. Ulisses os acolheu com a solenidade de um pai que abre a casa para ouvir um pedido comovente. Sua voz, ainda que serena, denunciava o turbilhão interior de quem se debruçara noites sobre livros e reflexões. Admitiu, com a franqueza dos homens que sentem, que aquele era um caso inédito, algo que não encontrara eco nos anais do judiciário local. Uma adoção plena, nos termos do antigo Código Civil de 1916, sim, mas repleta de uma inteireza que o próprio Código não podia prever. A inteireza do afeto, nascido do acaso e cultivado em silêncio ao longo dos anos. Contou que ele e o promotor haviam trocado ideias por dias a fio, em busca do caminho mais justo e humano. Ainda assim, os ritos não podiam ser omitidos, como exigia a liturgia da lei. As perguntas de praxe seriam feitas, sim, mas sob o pano de fundo de uma história que escapava às palavras formais. Instalada a audiência, o silêncio reverente da sala foi rompido apenas pelo tilintar da caneta do escrivão preparando o papel. Aristides, com os olhos marejados, sentou-se à mesa. Havia nele uma firmeza terna, a coragem serena dos que amam sem alarde, e começou a narrar. Diz que conhecera Silva há muitos anos, num dia qualquer, desses que não prometem nada. O rapaz surgira diante da padaria, mais sombra do que homem, oferecendo-se para varrer o pátio e recolher o lixo em troca de um copo de café e um pedaço de pão. Havia nos olhos dele uma dignidade ferida, mas viva. Aristides, homem de poucos impulsos, sentiu algo raro naquele instante. Uma pena que não era piedade, uma intuição que lhe sussurrou: cuide dele. E assim foi. Dia após dia, o estranho tornou-se figura conhecida. Trabalhava em silêncio, sorria com o pouco que tinha e jamais se queixava de nada. Com o tempo, conversaram mais. Aristides percebeu que o rapaz não lembrava nada de seu passado, uma amnésia profunda, como se o mundo anterior houvesse sido tragado por alguma dor impiedosa. Comovido, levou-o a médicos. Primeiro um dermatologista, depois um cirurgião plástico. Silva às vezes aparecia triste, encolhido em suas dores, apontando discretamente para o rosto, para o peito. As cicatrizes falavam o que ele não sabia dizer. Os especialistas disseram que fora um acidente terrível, provavelmente na infância, que seu corpo, crescendo, esticava os antigos enxertos de pele e provocava dores agudas. Era quase um milagre, diziam, que os olhos tivessem sido poupados. Ali, naquele laudo frio, Aristides sentiu um rompante quente. Não mais o via como um ajudante ou um coitado. Via nele um filho sem nome, sem rosto do passado, mas com alma presente. E decidiu, ainda em silêncio, que o adotaria, que o protegeria como a própria vida.
Os filhos legítimos, testemunhas do cotidiano, também o acolhiam. Perguntavam ao pai se não podiam fazer mais do que lhe oferecer pão e leite. O rapaz, que nunca pedira nada, consertava o que pudesse. Um fio solto, um cano com vazamento, um forno caprichoso. Era como se seu jeito simples estivesse sempre a serviço, sem esperar aplausos, sem cobrar nada. A esposa, Dona Alzira, sua companheira de tantas jornadas, não se opôs. Pelo contrário, comoveu-se. Um dia, tomando café juntos, ela lhe disse: talvez seja a hora de abrir a porta inteira, e não só a da padaria. Aristides, naquele momento de fala, já não escondia a emoção. A voz falhava, mas não recuava. Confessou que, com o tempo, deixou de ver Silva como alguém sem passado e começou a enxergá-lo como alguém com futuro. Um homem bom, de piadas ingênuas, que jamais zombavam dos portugueses. Pelo contrário, trazia um afeto ancestral, uma leveza que alegrava quem ouvia. Quero que ele seja parte da minha família. Quero que tenha meu sobrenome, que tenha lugar na mesa, que seja lembrado com dignidade quando eu partir, declarou. E prosseguiu dizendo que antes de bater à porta do promotor, procurara o delegado da cidade. Queria saber como agir direito, sem ferir a lei. Depois, quando o próprio Silva, com olhos assustados e úmidos, aceitara o pedido de adoção, soube que estava certo. Faço este pedido de livre e espontânea vontade, e se a justiça permitir, será o maior legado que deixarei. Na sala havia um silêncio tão denso que o juiz, o promotor, o escrivão, todos pareciam suspensos naquela cena onde o direito encontrava o amor e a lei se curvava diante da humanidade. Chamado à sala de audiências, Silva entrou com passos contidos, como quem já aprendeu a andar com cuidado pelo mundo para não despertar desconfiança. Seu rosto trazia marcas fundas, não só na pele, mas na história que ninguém sabia contar. Sentou-se, respirou, e com a voz firme, mas embargada pela memória fragmentada, começou a falar. Disse, com um olhar perdido no tempo, que não se lembrava sequer de seu nome de batismo, nem da terra onde nasceu, tampouco do rosto de pai ou mãe. Tudo o que tinha era o agora, e o agora começava ali, naquela cidade que, sem querer, o havia acolhido. Contou que no dia em que chegou, exausto de andar por estradas esquecidas, 2 crianças o abordaram na praça. Correram até ele com a inocência de quem ainda não aprendeu a temer o diferente. O abraçaram. Beijaram seu rosto desfigurado, como se ali não houvesse cicatriz nenhuma. Naquele instante sentiu algo que jamais havia sentido antes. Uma estranha paz, como se o destino sussurrasse que ali seria o fim da fuga, o início do repouso. Quando lhe perguntaram o nome, respondeu que não sabia. E foi um casal simples, do bairro, que, em gesto de afeto e simplicidade, começou a chamá-lo de Silva, nome comum, mas que para ele tornou-se símbolo de existência. Se chamam todos assim, então eu também posso ser alguém, pensou. Relatou que passou a trabalhar na padaria do seu Aristides, varrendo, lavando, organizando o que fosse necessário, em troca de um pão e um copo de café. À tarde, lavava pratos num restaurante e à noite ajudava na creche municipal, em tudo o que estivesse ao seu alcance. Não sabia onde aprender a consertar fios, motores ou aparelhos eletrônicos. Apenas sabia fazê-lo, como se o corpo guardasse o saber que a mente já não lembrava. Ao final do dia, regressava ao seu pequeno quarto no fundo do quintal de Dona Judite, uma senhora doce que, com o tempo, passou a tratá-lo como um filho. Ela até insistira para que ele se mudasse para dentro da casa, mas ele recusara. Temia as línguas afiadas, os olhares tortos da vizinhança. Preferia preservar sua honra no silêncio e na distância discreta. Nesse momento foi interrompido pelo juiz Dr. Ulisses, que lhe mostrou um documento anexo ao processo. Uma declaração manuscrita por Dona Judite, afirmando não só o carinho que nutria por ele, mas também seu desejo de adotá-lo como filho, caso a justiça permitisse. Silva baixou os olhos, visivelmente comovido. Disse que nunca alimentou ressentimento pelas deformidades do rosto e do corpo. Aceitava o que a vida lhe dera. Não sonhava com frequência, mas quando sonhava, via-se voando sobre campos floridos, sentindo um alívio inexplicável, como se a alma enfim respirasse longe da dor. Sempre acordava no mesmo horário, sem precisar de despertador, como quem sabe que a rotina é seu templo.
E mesmo aos domingos seguia para a padaria, porque ali, entre o pão quente e o cheiro de café, encontrava sentido. Afirmou que via em Aristides e nos filhos uma amizade honesta, jamais interesseira. Nunca quis tirar proveito da bondade deles. Pelo contrário, buscava ser útil, ter sempre uma palavra boa, consolar quem estivesse passando por momentos difíceis. Não tinha ambição por riqueza nem por posses. Sua maior fortuna era o respeito conquistado em silêncio. Com a voz levemente trêmula, falou que aprendeu a ignorar ofensas. Mencionou sem mágoa as palavras duras do irmão de Aristides, homem difícil, de coração seco. Pediu desculpas por citá-lo. E então, num tom mais doce, mas cheio de significado, Silva fez um pedido. Se me for permitido escolher o nome a constar nos meus documentos, gostaria de ser chamado Silas. Silva me foi dado com carinho, mas Silas. Silas era um dos 70 apóstolos, e em latim significa da floresta. Uma lembrança silenciosa das muitas matas e caminhos por onde andei até chegar aqui. Talvez no fundo eu seja mesmo isso, um homem da floresta que enfim encontrou abrigo. A sala estava em silêncio. Até o vento parecia respeitar aquele momento. O Dr. Caruso, então, pediu a palavra. Já havia lido com atenção todas as declarações anexadas ao processo. Com a sensibilidade de quem conhecia as feridas invisíveis da vida, comentou que, apesar de existir, em algum cartório longínquo, um possível registro civil, com data de nascimento e pais biológicos, nada disso invalidava a verdade do que se via ali. Um pedido legítimo de filiação por afeto, por escolha, por amor. Sugeriu que o processo deveria constar, por cautela, uma cláusula que permitisse a anulação futura, caso Silva ou Silas viesse a recobrar a memória e quisesse retomar seu nome de origem. Mas reforçou, com firmeza, que concordava integralmente com o pedido de adoção plena. E finalizou dizendo que não tinha mais nada a acrescentar, porque às vezes a própria vida já escreve com tamanha beleza que basta a justiça não atrapalhar. O silêncio pairava sobre a sala. Um silêncio espesso, denso, quase palpável. O juiz Dr. Ulisses permanecia imóvel em sua cadeira. Os olhos não se desviavam nem de Aristides, nem de Silas. O peso daquele instante parecia repousar sobre seus ombros togados. Ali, mais que leis, estavam em julgamento os fios invisíveis do destino humano. Laços que não nasceram do sangue, mas da escolha, da ternura, da fé. Ele ajeitou os óculos, tomou em mãos os autos, virou algumas páginas com gestos lentos e respeitosos. E então falou. A sua voz grave ecoou com a solenidade dos homens que sabem o valor da palavra. Este tribunal de justiça, nesta sala simples, mas sagrada, ouviu hoje não apenas os testemunhos de 2 homens, mas o testemunho do amor em sua forma mais pura e desinteressada. O que aqui se narrou não é comum, não é ordinário. É, na verdade, um raro exemplo do que o direito deveria sempre buscar: justiça com alma, lei com humanidade. Fez uma breve pausa, respirou fundo, quase contendo a emoção que lhe subia ao peito. Aristides, o Senhor não apenas abriu a porta da sua casa, abriu o coração. E isso é mais do que nobre. É revolucionário, porque ao acolher um homem sem nome, sem passado, o Senhor deu a ele um futuro, um sobrenome, um lugar no mundo. Silas. E aqui o juiz fixou os olhos no rapaz, que sentado tremia ligeiramente. O nome que escolheu é belo e agora já lhe pertence. O Senhor não pediu nada, apenas devolveu dignidade a tudo que tocou com suas mãos simples. Construiu sua identidade com trabalho, respeito e doçura, mesmo tendo tantas razões para endurecer. Sua história, ou a ausência dela, não o impediu de florescer. Pelo contrário, fez de você um homem raro. O juiz então fechou a capa do processo, ergueu os olhos para todos os presentes e declarou: diante do exposto e com base nas disposições do Código Civil e demais normas aplicáveis, defiro o pedido de adoção formulado por Aristides Alves Moreira em favor de Silas, anteriormente conhecido como Silva, autorizando, desde já, a averbação em todos os registros pertinentes,
conferindo-lhe todos os direitos inerentes à condição de filho, inclusive o sobrenome da família, se assim desejarem. E continuou, com voz emocionada. Determino que conste no registro civil Silas Alves Moreira, nascido para o amor no dia em que a vida lhe concedeu um lar. E como forma de resguardar o princípio da verdade real, esclareço que, caso surjam provas irrefutáveis quanto à identidade civil anterior de Silas, este juízo poderá ser provocado para reavaliação, nos estritos limites da lei. No entanto, que fique claro, o vínculo aqui criado é irrevogável no coração desta corte e, ouso dizer, no coração de Deus. Fez-se silêncio outra vez. O escrivão anotava cada palavra com reverência. O promotor assentia, visivelmente comovido. Dona Alzira apertava as mãos dos filhos com carinho. E Aristides chorava. Não de fraqueza, mas de alívio, de redenção. Silas, ou melhor, Silas Alves Moreira, levou as mãos ao rosto, sem esconder as lágrimas. Pela primeira vez na vida, chorava não por dor, mas por gratidão. O juiz então se levantou, algo que raramente fazia ao final de audiências, e com um leve sorriso dirigiu-se ao novo filho da lei e do afeto. Seja bem-vindo, Silas, que a justiça te abrace para sempre. E assim, com o som do martelo de madeira batendo suavemente sobre a mesa, encerrou-se a audiência. Mas o que se selava ali não era apenas um processo. Era um milagre civil. Era o dia em que o amor foi reconhecido oficialmente como parente de primeiro grau. Cheguei aqui sem nome, sem memória, sem destino. Crianças na rua me viram e me deram seu carinho. Um beijo em meu rosto, sem receio da cicatriz e de outros defeitos expostos, deficiências ao que se diz. Qual é seu nome? Me perguntaram, respondi, não sei. De Silva me chamaram, concordei e aceitei. Varri algumas calçadas em troca de café e pão. Grato sou pela bondade de seu Aristides, meu patrão. Mil coisas vi, consertei, trabalhei assim todos os dias. Jamais eu me entreguei ao tempo e sua tanta agonia. Me chamam Silas, agora sou filho, não sei de quem, mas nada disso importa, se da floresta ou do além. Aqui me ofereceu e agradeço em seu lar um cantinho. Ainda não sei se tanto mereço, tanto amor, tanto carinho. Trago nos olhos a esperança, meu coração está em festa. Sinto-me como uma criança sendo acolhida com seu afeto. Não guardo mágoa, não busco por dinheiro. Nunca tive nada por ser um forasteiro. Se um dia acaso eu me lembrar quem fui do lugar de onde vim, nada em mim irá de mudar, pois quero, Senhor Aristides, em minha nova família, para sempre ficar.